Olha só, Mateus 23 aqui na Peshita. Olha o que está escrito aqui. Então, Yeshua falou com as multidões e com os seus Talmidim, discípulos. E disse: na cadeira de Moshe assentam-se os Soferim e os Perushim, saduceus e fariseus. Portanto, tudo que lhes disserem, vocês devem observar. Observe e façam, porém, de acordo com as suas obras, não façam, porque dizem e não fazem. E atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos filhos dos homens, mas o seu dedo nem sequer querem tocá-los. E todas as obras fazem para serem vistos pelos filhos dos homens, pois ampliam seus tefilim e alongam tzitziot azuis e de seus mantos. Amam os principais lugares nas festas e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas ruas e serem chamados pelos homens de rabino. Vocês, porém, não serão chamados de rabino, porque um é o seu rabino, e todos vocês são irmãos. O verso 8 é o verso que eu queria enfatizar para não delongar. Veja só. Está escrito assim: vocês, porém, não serão chamados de rabino, porque um é o seu rabino, e todos vocês são irmãos. O que significa rabino? Rabino significa grande, porque a palavra Rav, no aramaico, também significa grande. Rabino tem a ideia do professor, é aquele que tem a instrução para aqueles que não são instruídos. Então é como se ele fosse o grande. Por quê? Porque ele tem o comando para dar aos comandados. O ponto é, quando Yeshua diz que nenhum deles serão rabinos, é porque Yeshua é a única fonte. Qual é o ponto que eu quero fazer críticas aqui? E vou fazê-las respeitosamente, mas não vou deixar de falar, né? É o ponto que as pessoas querem seguir a Cristo tendo outros rabinos. Espera aí, rabino é aquele que tem a instrução, ele tem a direção. Eu, Felipe, por exemplo, as minhas mensagens, instruções de Bessorá, têm que ser baseadas no que Yeshua falou. O problema é que algumas pessoas hoje, elas dizem que seguem Yeshua, mas como um outro qualquer rabino. Não como o centro da informação. A cabeça pensante da instrução. E aqui está o ponto. O ponto é, Yeshua deu todas as instruções para os seus discípulos, e no Mateus 28, 18 diz: ide, ensinai, fazer discípulos de todas as nações, ensinando o que eu vos ensinei. Yeshua não mandou ninguém inventar. Aí eu te pergunto, Yeshua ensinou Trindade? Não. Mas por que ensinam? Yeshua ensinou que ele é Senhor do domingo? Não. Mas por que as pessoas ensinam? E aqui você vê a contradição daqueles que se dizem supostamente ser cristãos, serem cristãos, e supostamente se dizem ser messiânicos. Qual é a fonte de inspiração de certos grupos? Alguns grupos são estimulados, são ensinados, enfatizados, vivem de acordo com religiões. Agora, quando se abre sua boca para dizer que eu sou seguidor de Cristo, isso significaria que você segue as instruções deste rabino, não do outro, não daquele ou daquele outro. Agora, se você tem mais de um rabino, aí complicou tudo. Porque se Yeshua deu as instruções, por que você está ouvindo Maimônides? Se Yeshua te deu as instruções, por que você está indo pesquisar outras fontes? Que muitas das vezes vai contra o que Yeshua falou. Por que o judaísmo messiânico fazem a lavagem das mãos se Yeshua criticou a lavagem das mãos? Por que alguns se dizem serem seguidores de Cristo, seguindo as tradições que Yeshua discordou e foi contra? Então aqui está o ponto, que rabino está sendo a fonte de inspiração de certos grupos. Porque Yeshua deixa muito claro que ele é o Rav, ele é o grande, ele é o instrutor, ele que vai dizer como é e como é que não é. Agora, se você quiser seguir Maimônides, tu é livre, rapaz. Segue ele.
Agora, só não dá pra você seguir a Cristo e querer seguir esse pessoal que fala mal de Yeshua no Talmud, de forma pejorativa, e fala muito mal de Cristo. Maimônides disse que Yeshua foi um fracassado. E vai ter gente aí que... Maimônides... Eu tenho um livro dele aqui, um livro, que eu comprei na época, que eu tava estudando e eu parei de comprar esses livros. Eu não compro mais livros do tipo, tá? Mas é importante porque eu também não conhecia a história. Então hoje nós temos que analisar tudo direitinho. O ponto que Yeshua está falando é o seguinte: eu sou o mestre de vocês. Aqui no grego a tradução foi para mestre professor. Então a versão grega traduz a palavra hebraica, aramaica, para professor. Então Yeshua está falando, olha, o instrutor de vocês sou eu. Eu sou o instrutor de vocês. E quando ele disse nenhum de vocês vão ser chamados de rabino, significa o quê? Que vocês não têm instrução própria. Vocês não são mestres. Vocês seguem um mestre. Então, o que vocês vão falar é o que eu estou dizendo. Essa é a base do ensino de Yeshua. Vocês não vão aqui agora querer criar segmentos novos. Vocês não vão criar métodos novos. Vocês não têm que fazer nada além do que eu estou dizendo aqui. Ensine o evangelho que eu ensinei para vocês. Ensine as pessoas o que eu vos ensinei. É simples, a tarefa de casa é fácil de fazer, irmãos. O problema é que as pessoas, elas não querem seguir a tarefa de casa. Você já leu todos os ditos de Yeshua e entendeu? Como é que tem pessoas que querem ler Talmud? Sabe que para você ler o Talmud todo, você levaria 70 anos? Você não consegue nem entender o dito de Yeshua em toda a sua vida. Como é que as pessoas querem misturar o evangelho com o Talmud? Decide o lado que você está servindo. Ou você segue o mestre que ensinou o que fazer, ou você segue outros mestres.